Olá, tudo bem, gente? Iniciando mais um café hipnótico, trazendo um pouquinho de café e um pouquinho de autoconhecimento. E hoje eu tô aqui com uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, que é a minha mentora do podcast, Chique, né? né? Que chique, né? Deixa eu te servir o café pra gente começar bem aqui, né? Eu posso botar aqui? Eu não sou a pessoa mais correta das etiquetas. Ah, mas nem eu. Então, gente, hoje eu trouxe, né, a Pamela aqui. Fiquei muito feliz de ter aceitado o convite, né? Com certeza, aceitaria E sempre. que maravilha. E eu fiquei muito feliz mesmo que tu aceitou, porque tu vai agregar muito pra gente, porque tem muita gente que precisa melhorar a autoconfiança. Eu sou uma pessoa que eu tô o tempo inteiro trabalhando cada vez mais isso, porque eu já fui uma pessoa muito tímida. Poucas pessoas sabem disso, né? Não dá pra Não dá pra acreditar acreditar. mesmo. Não. Mas eu fui muito tímido já, tinha bastante problema com timidez e tá totalmente ligada à confiança, né? À autoconfiança. E Pamela, tu é marqueteira, é uma empresária muito boa, é líder do grupo UOL, né? Então, Uma das coisas, sim. uma das coisas, né? A gente, multitalentos. E o que eu vejo muito em você é essa questão da confiança, né? E você transmite para as pessoas, você inspira a confiança, não somente respira, mas também inspira, né? Essa confiança para os outros, ajudando, né? E quando eu comecei essa ideia do podcast, eu fiquei meio perdido. O que que eu faço, afinal, né? Eu não sabia para que lado que eu corria e você foi a salvação disso, né? Me ajudou a dizer, ó, o norte é esse aqui, do vai para lá. Isso me deu muito mais confiança. Então, Pamela, eu vou pedir para você se apresentar pra gente aí, né? E depois eu te faço algumas perguntas. Tá bom. Legal. Primeiro, obrigado, né? Eu acho que todos os elogios. É difícil a gente aceitar os elogios e não querer rebater. É um exercício, né? A gente tem que escutar e tomar posse daquilo, mas agradeço. Acho que em relação à confiança, a gente vai ter bastante coisa para falar. Meu nome é Pamela Welter, eu sou sócia da WOW Live, que é uma empresa de eventos no sul do país. Nós somos aí, com certeza, referência em transmissão, principalmente, né? A gente se consolidou muito aí na pandemia. Tem o Mulheres UOL, que é um podcast. Então, Mulheres UOL é escutado hoje em 31 países, em todos os estados brasileiros, pelo Spotify. E 31 países. às vezes Nossa. eu abro lá e fico bem feliz, assim, porque não é traduzido, né? Então quer dizer que uma mulher que fala português ou uma brasileira, ela está escutando e sendo inspirada pela história de uma outra mulher, que essa é a essência. E por conta disso, daí tenho mentorias, consultorias, para a gente bate muita cabeça no começo, né? Quando a Sim, e gente como? está empreendendo, sendo pioneiro em alguma coisa, a gente erra muito. Inclusive, isso é uma da, né, só recebe o sucesso quem aceita o fracasso. Então, se tu aceita a possibilidade total de fracassar, aí sim o sucesso é possível. Acho que isso é uma coisa bem legal. Nossa, faz todo sentido isso, porque uma atividade que eu costumo fazer, uma técnica que eu costumo usar, quando eu tô muito preocupado com alguma coisa, eu penso lá, né? O que que pode acontecer de pior nessa situação? E aí você vê qual é que é o pior, o fracasso, digamos, né, da cena. E aí, tá, mas isso vai me matar? Isso? Não, isso não vai me matar. Vai me deixar triste, talvez um pouco, mas Tolera, daí você tolera o tolera, tu fracasso, né? aceita, tu consegue lidar com E, aquilo. e tu começou falando sobre, você é uma pessoa confiante, ou sobre o que que é autoconfiança, o que que é confiança? Para mim, confiança, ela é só uma crença, é só algo que a gente acredita. Pensa em quantas coisas a gente vai deixar de fazer só porque a gente acredita que não consegue. Então, a autoconfiança, a confiança é uma crença, é uma coisa que você acredita que consegue fazer ou que não consegue fazer. Então, quando eu começo um novo projeto, claro, né? Eu me cerco de pessoas que vão me ajudar a ir para aquele lugar se eu não tenho todas as habilidades. Mas o que eu tenho, talvez, que vai me diferenciar e que tu daí percebe essa autoconfiança é que eu acredito. Só isso, é que eu acredito que aquilo é possível. Eu acredito que aquele projeto vai acontecer. Então, ao invés de a gente ficar pensando em muitas fórmulas, pense no que você anda pensando.
Entende? Pensar no que você pensa. No que você pensa? O que a tua mente está contando de histórias para você mesmo? Está dizendo que vendas não é possível para você? Que a oratória é uma coisa muito difícil? Que você não é uma pessoa bonita o suficiente para ficar na frente de uma câmera? Que você não é magro o suficiente? Ou que você é muito magro? Quais são as mentiras que estão na tua cabeça que estão te fazendo acreditar que você pode ou que você não pode fazer determinada coisa? Então, se né, de todo o podcast a gente puder pensar nessa ideia central de que confiança, autoconfiança são as coisas que você acredita e que você vai deixar de fazer milhares de coisas só porque acredita que não consegue, isso é autoconfiança para mim, isso é confiança. Que show, que maravilha. Não, e é bem isso, se você for parar para pensar em volta dessa tua ideia, é você acreditar naquilo, mas quando você passa a não acreditar com aquele auditivo interno, aquela vozinha que fica dizendo crenças ruins pra você. Ah, você não vai conseguir, você é muito gordo, muito magro, muito feio, muito isso, muito aquilo. Sabe que eu percebi muito que isso vem de alguma voz de alguém da tua família, normalmente. Ou alguém da tua família, ou alguém que está no teu vínculo. Ou já esteve no teu vínculo. Né? Pode ser uma coisa que inconsciente, é uma narrativa que você viveu. Então, aquele modelo familiar, o que a tua mãe sempre falava para ti, você não é bom em matemática, alguma coisa que reforça na tua mente, mas também pode ser só o teu cérebro te protegendo de alguma coisa que é inusitada, que é nova, e ele não quer gastar energia, ele quer dizer assim, não, fica aqui fazendo isso aqui a gente já sabe, eu já sei o caminho de fazer, né? Então, aqui está o seguro, aqui está o certo, aqui está o confortável. E tudo que passar dali vai ser uma coisa que eu vou ter que pensar diferente, vou ter que gastar mais energia, vou ter que fazer novas conexões neurais, então eu vou ter que me movimentar. Então, o nosso corpo nos protege também disso. Então, eu acho que são duas coisas. A gente observar que a nossa mente, já viu aquela frase onde o coração do homem está, ali também estará a sua mente, ali também estarão os seus maiores resultados. Porque a gente vive nesse automático de acabar, então eu não sou boa em oratória? Mas por que eu não sou boa em oratória? O que me impede? Eu não consigo ter uma fluidez de pensamento, ir profundamente naquilo que te incomoda, naquilo que te trava. E talvez chegar num ponto de, mas eu quero ir por esse caminho? Eu quero ser boa em oratória? Onde eu brilho vai precisar? Não, vai precisar. Porque eu amo palco, ou eu amo ser professora, eu amo dar mentoria. Então, a oratória é uma das coisas que eu vou precisar melhorar. Mas também se observar, porque às vezes aquilo não, sou um excelente desenvolvedor, não preciso de oratória, beleza, então foca naquilo. As pessoas querem ser muito todas iguais, assim, tu é bom em oratória e eu sou bom em lógica, e o que eu quero da minha vida não precisa de oratória, então não vou focar 100% nisso. Não é que a oratória não seja importante, mas às vezes a gente fica fortalecendo uma fraqueza. E tu um 2, 3 numa coisa, e o máximo que tu vai conseguir vai ser um 7 naquela coisa. Ao invés de fortalecer aquilo que tu já é um 7 e que tu com certeza vai ser um 10 na tua vida. Entende o que eu quero dizer? Que a gente, como tem muitas oportunidades, que às vezes é um pouco isso que acaba tu se perde, como tu tem muitas possibilidades. Eu posso falar sobre vendas, sobre tráfego, sobre comunicação, sobre hipnose. Tu fica travado nas possibilidades. Porque ao escolher uma, tu abre mão de todas as outras. E essa coisa de querer ter todas as oportunidades não te deixa com nenhuma. É verdade isso. Né? Porque daí tu a fica realidade ali. Que eu tive. Né? O livro do essencialismo, ele fala bem sobre isso. Tu já leu esse livro? Não li. Pensa assim, que ele faz um círculo, e ele faz um círculo cheio de setinhas. Isso quer dizer as várias possibilidades que você tem. Eu posso falar sobre vendas, é uma setinha de 1 milímetro. Sobre tráfego, sobre comunicação. Ao invés de eu pegar uma seta e naquela eu dou o meu potencial máximo. Então, ao invés de eu andar 1 milímetro em todas as direções, eu ando significativamente em uma direção. Porque a gente tem o pensamento incorreto de que nós conseguimos fazer todas as coisas. A
A gente não consegue fazer todas as coisas. A única maneira de fazer todas as coisas é fazer tudo mal feito. Então, a ideia de abrir mão, e isso dói. Porque, às vezes, o que tu tá abrindo mão é uma coisa que tu ama fazer. Às vezes, falar sobre vendas e sobre comunicação, para ti, no teu coração, tem o mesmo peso, porque tu ama essas duas coisas. No entanto, tu precisa, às vezes, abrir mão de uma coisa para ir focado em direção, para te sentir que tu tá andando a passos largos e não 1 milímetro em cada direção. E fica perdido. Sim, é como se tu fosse na academia, por exemplo, ficar treinando todos os músculos ao mesmo tempo. Todos os dias treinando ao mesmo tempo, eu digo naquele período que tu tá treinando. Todos os dias tu treina só em volta daquele, digamos assim, você treina perna, você treina braço, você treina bíceps, você treina costa, você treina tudo, tudo. Não vai, você vai demorar muito tempo para ter um crescimento muscular. Você deve ter o foco, né? O foco em cada músculo, tudo tem o seu tempo, né? Pensando nessa parte corporal, tu poderia pensar assim, ó, que o objetivo seria o corpo. E daí o corpo, tu poderia treinar todos os músculos, porque tu vai crescer um pouquinho em cada um. Agora, claro, se o teu foco for 100% no bíceps, tu vai desenvolver aquilo. Mas às vezes o teu foco não é esse, o teu foco é o teu corpo. E daí tá certo, entende? Que um pouco em cada direção aqui é o mesmo objetivo. É a mesma coisa assim, ó, o Eduardo quer o palco, eu quero ser um palestrante incrível, enfim. O que que me ajuda para esse objetivo e o que que me atrapalha? Tá, me atrapalha se eu fizer um curso online de tráfego, me atrapalha se eu aceitar um convite para falar sobre hipnose, me atrapalha se eu fizer uma análise clínica de emagrecimento, que são coisas que não corroboram com o assunto que eu quero ser a autoridade. Então, a ideia seria pensar primeiro qual que é o teu objetivo e focar 100% nele. Então, eu quero fazer o Café Hipnótico, ser o podcast de autoconhecimento mais reconhecido do país. Beleza, isso me ajuda para a coisa que eu quero, que é ser autoridade em autoconhecimento? Isso me ajuda a pensar que eu vou ser um palestrante nessa área? Sim, então tudo bem. Porque está em direção ao teu objetivo. Não é uma coisa, um convite que tu está aceitando que está totalmente fora do teu objetivo. Entende? Então, a ideia é, pensa no teu objetivo e caminha em direção a ele. E isso é muito difícil. Estou nesse exercício, nesse momento, assim, que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para entregar o meu 100% em uma coisa. Em um projeto que eu quero que dê muito certo e que tem que ser, agora tem que ter todo o meu coração. Tira essa ideia da tua cabeça que fazer tudo você vai dar conta. Não vai. Não vai. Então, a questão da autoconfiança, de a gente entender assim, qual que é o nosso objetivo, para onde é que eu tô caminhando, te ajuda um pouco nessa sensação angustiante de... Tá, o que eu tô fazendo? Eu tô falando sobre vendas, eu tô falando sobre comunicação, eu tenho um podcast, eu tenho não sei o quê, mas eu não vejo nada crescer exponencialmente ou significativamente. E aquele vazio continua. E a tua agenda lotada, e as tuas atividades cheias, e tu sem tempo para fazer várias coisas, entende? Por quê? Porque tu aceita tudo, ao invés de tu dizer o não. O não, que é não para isso, e o sim. Porque quando eu digo não para isso aqui, que está do lado, que não faz 100% do meu objetivo, eu digo sim para o meu objetivo central. O meu objetivo central é esse aqui. Então, tudo que me levar para ser o palestrante mais fodástico do Brasil, eu vou fazer. Todas as outras coisas, eu não vou fazer. Então, eu não vou atender clinicamente, mesmo que eu ame, beleza, eu não vou atender, porque isso não vai levar para o meu objetivo. E dói dizer esse não. Porque aqui tem dinheiro, aqui tem prazer, aqui tem várias coisas. Sim. Esse dilema foi quando eu te procurei, eu tava nesse dilema, né? Porque eu tava nessa de eu continuo atendendo ou não continuo atendendo. Que eu tinha consultório aqui em Floripa, né? E sempre tive ótimos resultados na terapia, né? Tem muitos cases, né, de pessoas que tiveram transformações incríveis, que nem eu mesmo acreditava, né? Tudo que era causado. E ficava muito esse peso de eu tenho que continuar fazendo isso pelas pessoas. Só que eu também consigo proporcionar isso nos treinamentos e desenvolvimentos de cursos, né?
Só que ficava aquele peso. Mas tem as pessoas que eu preciso ajudar no individual também. Eu ficava nesse dilema. Ai, meu Deus, o que eu Isso é um faço? pouco do nosso ego também. Aham, com certeza. Porque Entra as direto, pessoas vão dar conta sem Uhum. nós. Sim. Então, qual é a melhor maneira? É salve a si mesmo. Ao invés de ajudar, inspire as pessoas. Faça que o teu case seja um case que as pessoas vão poder olhar e vão dizer, cara, é por aqui. Eu tenho que primeiro cuidar de mim. Né? Eu primeiro olhar para os meus objetivos ao invés de querer salvar todo mundo e tu não vai conseguir. É um Sim. trabalho Uhum. muito frustrante. E é desgastante também, porque tu fica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, eu vou fazer aquilo, e aí fica nesse dilema, Sim. é bem complicado. E Pamela, então tu acredita muito nessa ideia de que a confiança ela vem através da tua paixão? Porque tu vai te inspirar, digamos, tu vai te motivar a fazer algo com eficácia, aquilo que você tem paixão por fazer. Eu acho que a confiança tem a ver com crença. É aquilo que você acredita. Então, primeiro é observar o que você acredita. Que você consegue, que você não consegue, que você é aquilo. Quais são as narrativas que, de forma inconsciente, estão aí na tua cabeça? Isso é a confiança. Quando eu vou para um âmbito de escolher o que eu vou fazer, né? Então, eu vou focar aqui no podcast Mulheres UOL, eu vou. As oportunidades são infinitas, né? E daí se tu olha para 1000 direções. Às vezes as coisas que eu tenho paixão, elas se conflitam. Então não sei se é a coisa que eu mais tenho paixão, mas é a coisa que nesse momento eu consigo unir o meu potencial máximo, eu sou o melhor que consigo ser nessa área, mas também amo fazer. E isso se torna um objetivo. Porque não adianta tu ser apaixonado e tu ser um zero esquerda naquele negócio. Daí tu vai começar, mas de um lugar muito mais atrás, entende? Uhum. Às vezes tu pode olhar o que eu amo fazer e o que eu tenho habilidade de fazer. E unir essas duas coisas. E em relação à confiança, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum. Porque, tá, a confiança tá aqui. Eu acredito que eu consigo fazer? Isso é confiança. E a outra coisa é, qual é o objetivo? Como eu vou escolher? Qual é o melhor caminho com as habilidades que eu tenho, com a paixão, com o que me faz vibrar, qual caminho eu vou? Tá, e tu sempre foi uma pessoa confiante ou tu foi desenvolvendo isso ao longo do tempo ou teve alguém que te inspirou? Então, eu acho que olhando meu pai é um cara assim que olha, ele é a pessoa com a melhor autoestima que eu conheço, enfim. Outras pessoas, eu tenho a sorte de ter tido um círculo masculino muito forte. Isso é muito importante, porque quando tem homens, o homem é essa coisa do levar para o mundo, né? De ter a coragem, de ter a ousadia. Então, com certeza, eu tomei isso do meu pai plenamente. Então, não achei que ele me devia alguma coisa. Ele não foi o pai mais carinhoso, ele não foi. Mas o que ele tinha para me dar, ele me deu integralmente. E isso eu tenho. Então, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. E pela Promenor, né, na época podia e tal, e eu fui contratada oficialmente assim que eu fiz o meu aniversário, acho que de 15, porque era a data que eles podiam. Porque eu cheguei naquela loja, naquele varejista, e eu fui com 14 anos, a melhor vendedora de seguros que eu podia, e era a única coisa que aumentava o meu rendimento naquele momento. E eu ganhava 10 centavos por cada seguro que eu vendia. Mas Nossa. pensa que eu conseguia fazer R$ 150 de comissão. Pensa Nossa. quanto seguro eu vendia, quanta previdência, porque eram vários pacotes financeiros, assim. Então, ali eu sempre acreditei que eu podia. Mas a gente não é uma linha reta. Então, não quer dizer que você é autoconfiante, por exemplo, em empresas, que em todas as áreas da sua vida você é autoconfiante. Nos negócios, por exemplo, na minha cabeça, eu não parecia que eu poderia ter uma empresa. Eu não conseguia enxergar que eu seria uma empresária. Entende? Mesmo que eu era uma boa vendedora, que eu tinha bons resultados, enfim, eu não conseguia acreditar que eu poderia ter uma empresa. Que eu poderia comprar a minha própria casa.
Quando eu descobri isso? Quando eu me dei conta que eu seguia o mesmo modelo familiar. Porque a minha casa era meu pai, o provedor, e minha mãe, dona de casa. Então, parecia que a função de ganhar dinheiro, de comprar a casa, era do homem, não minha. E eu não me dei conta de que levei essa verdade por muito tempo. E por muito tempo eu não me importei em guardar dinheiro para comprar minha própria casa. Nunca procurei saber se eu vou ter minha própria empresa ou não, porque essa opção parecia que não existia. Era uma verdade absoluta que estava na minha cabeça, era uma narrativa. E eu li um livro que mudou assim completamente a minha mente, a minha forma de olhar o dinheiro, que é Os Segredos da Mente Milionária. Já leu? E daí fiz todos os exercícios, e daí quando eu vou lá, eu me dedico realmente ao livro. E aquilo Cara, eu tô seguindo um modelo, não é uma coisa que eu não posso. Então, a minha crença de que empresa não era para mim, eu nunca nem tinha tentado. Nunca tinha nem... deixa eu pensar numa ideia aqui de empresa. Não, parecia que não. Ou deixa eu tentar juntar um dinheiro aqui para comprar a minha casa. A partir do momento que eu entendi que era só a forma que eu acreditava, 1 ano eu comprei minha casa, junto com meu marido, mas consegui comprar a casa. Eu comecei a minha primeira empresa. E a minha primeira empresa foi muito legal, porque eu tinha só ideia. Eu vendi os 36 lugares do curso. Eu sou contadora de formação. E fiz um curso junto com uma outra professora para contadores, Era um curso prático de contabilidade. A gente só tinha ideia, vamos ensinar essas pessoas que estão saindo da faculdade, que não sabem nem fazer o imposto de renda direito, a parte prática da contabilidade. Era essa a ideia. A gente inventou o nome do curso era o mínimo que um contador precisa saber, vai ter tantos módulos. A gente vendeu a ideia, as pessoas compraram, e 30 dias depois a gente ia ter. Então, eu tinha ali, sei lá, eram 36 vagas, a R$1.000 cada vaga, era 36 mil reais. Eu não ganhava aquilo no ano ainda, porque foi há alguns anos atrás, uns 6, 7 anos atrás. E as pessoas me pagavam só pela ideia. Não tinha nada, não tinha apostila, não tinha livro, não tinha... Era só a ideia do que a gente ia entregar. Que show. E aquilo ali quebrou totalmente. Cara, olha só, isso é empreender. Tu vende a ideia, as pessoas te pagam, daqui 30 dias eu ia entregar aquele produto. E assim foi. O primeiro ganho que a gente tem com cursos é incrível, né? É uma sensação maravilhosa. E aí que forma uma crença, né? Aí é nesse momento que forma uma crença. Porque o que é uma crença? Uma crença é uma frase, algo que você acredita, né? Não digamos que é uma frase pronta, mas é uma ideia que você acredita com uma conotação emocional. Então tem uma emoção por trás. Por isso que fortalece, né, as conexões neurais do cérebro, aquela ideia. E a gente consegue perceber muito isso na hipnose. Brincando, em hipnose de palco, por exemplo, né? Que a hipnose de palco é aquela que a gente brinca, faz as pessoas terem visualizações, né? E eu fiz muito disso nos cursos, nos treinamentos. E vou dar um exemplo. Teve um lá em São Paulo que eu peguei o controle do ar-condicionado e larguei na mão da menina, né? Coloquei ela em hipnose antes e disse, esse controle pesa 50 quilos. Ela pegava o controle assim, não conseguia segurar e ia até o chão, largando. Porque não acreditava na ideia, né, que louco, de que o controle pesava realmente. Depois, não, agora ele pesa 5 quilos. Aí a pessoa ficava assim, vê só um controle. Né? Então, a pessoa estava em hipnose naquele momento, claro, né, ela despertando, depois ela acaba que ela não tem, né, o mesmo efeito sobre ela. Mas aquele efeito do momento, ele está lá. E é por causa dessa questão emocional, por quê? Porque é a voz que eu utilizo, é a técnica, como fazer ela acreditar naquela ideia, né? Então, aí imagina se uma figura de autoridade fala para você que você não é capaz, professora que falava, né, para o aluno que ele não ia ser ninguém. Eu ouvi isso, muitas pessoas ouviram isso já. Então, isso acaba ferindo bastante a pessoa e ela acredita muito nessa ideia. A narrativa que tá lá na tua cabeça. É a narrativa que fica na tua cabeça, exatamente. Inconscientemente. Daí, quando tu vai tomar uma atitude, tem uma voz lá que vai te dizer, não, você não é bom em matemática. O que tu tá fazendo aqui nesse concurso? E tu se sabota naturalmente, né? Porque tem aquilo lá ecoando na tua cabeça e tu não consegue ir pra frente. E tu percebe isso muito nas mulheres que tu ajuda hoje?
Então, hoje o Mulheres UOL, ele tem 35 mulheres que trabalham em comissões. Então, a gente tem eventos, endomarketing, marketing, jurídico e expansão. São 5 comissões. E não existe, no meu ponto de vista, coisa mais avassaladora do que a mão na massa. Porque tu pode estudar qualquer coisa, mas se tu não praticar, você não sabe. Você tem um conhecimento. Mas ali, a sabedoria, conseguir realmente confirmar aquelas hipóteses na prática. E o trabalho em comunidade tem muito isso. Porque elas estão ali co-criando o que é o Mulheres UOL. Então, os eventos são elas que pensam, o marketing, a Laís está aqui, ela é líder do marketing, elas que tomam as ações, o que vai ser feito. Então, elas têm o bônus e o ônus. O bônus de criar e o ônus de poder fracassar. Né? Então, elas aprendem de uma forma indireta, porque daí elas não estão arriscando a própria pele, elas estão arriscando a pele do Mulheres UOL. Mas elas aprendem como elas podem colocar isso na vida delas, em prática. Então, o trabalho em comunidade serve para te avaliar o teu comportamento. Então, se ela entrar com esse olhar de estou aqui aprendendo, ela vai se observar, ela vai observar o outro, ela vai entender o que funciona e o que não funciona na vida dela. Então, de tudo, eu já paguei cursos assim muito caros de marketing, e os melhores sempre foram os que colocavam você para fazer. Aqui está a habilidade, agora faça. Né? Aqui está o problema, agora aplique. Então, o Mulheres UOL tem uma característica de, além de aceitar o fracasso, né, dessa questão de inovação. E a inovação só é possível onde existe a possibilidade do fracasso. Então, elas têm um ambiente seguro de errar, de fazer de novo, de pensar num evento e o evento não dá certo e a gente então vamos pensar nas alternativas. Se esse evento não der o core mínimo que a gente precisa para pagar os custos, o que a gente vai fazer? A gente vai devolver tudo pelo Simpla, não vamos ter custo, beleza? Todo mundo está combinado que existe a possibilidade do fracasso e existe essa alternativa? Sim. Então, assim, elas têm um laboratório para elas criarem juntas, com mulheres de diferentes personalidades, né, de diferentes idades, com traumas diferentes. Então, eu boto uma extrovertida com uma introvertida e elas têm que chegar num consenso. Então, é muito legal. E como é que tu desenvolveu essa habilidade de ter essa sensibilidade de saber que cada perfil é diferente, né? Você buscou conhecimento? Como é que foi isso? Cara, eu tenho vários, assim, tem desde curso de growth marketing até seminários e de autoconhecimento, várias coisas. Mas, de verdade, o que mais funciona é você estar disposta a abrir o seu coração para o que vem. Porque a gente não chega lá com um manual. Tu tem um pensamento do que... Por exemplo, quando eu abri esse grupo para ter essas emissárias, elas não recebem salário, mas elas trabalham muito pelo Mulheres UOL. Então, qual que seria a motivação delas? Teria que ser o crescimento pessoal, o desenvolvimento. Tem muitas mulheres que vão chegar aqui, não vão crescer nada e vão embora rapidamente. E tem outras que é a grande maioria, mais de 80%, está desde o começo. E pergunta se ela quer sair, se ela quer levantar e dar o lugar para outra mulher vir e contribuir. Então, a ideia é, deixa a porta aberta, o coração aberto no sentido, não romântico, tá? Mas no sentido de você não sabe de tudo. Não tem curso que vai te preparar para o comportamento humano. Não tem curso 100%, pelo menos, né? Tu pode ter um pouco de conhecimento, mas como você vai lidar, você precisa se colocar à prova. Colaboração é muito legal, mas vai fazer na prática. As pessoas dizem que não, elas entram em conflito, elas fofocam, elas apontam. Existem vários comportamentos que vão aparecer ali. Você mesmo, né, como líder, também vai errar. Então, eu acho que o olhar é muito mais de, ao invés de procure o conhecimento, acho que isso é essencial, mas procure se conhecer. Quais são os seus limites, onde o negócio em você não é tão bom. Por exemplo, uma coisa que eu preciso muito melhorar é a ira. Eu fico muito irada. Muito facilmente eu consigo perder o prumo do estou aqui e a pessoa me tirar completamente do sério, de mexer com o meu sentimento. Então, conheça qual é o teu ponto fraco para poder trabalhar nele.
né? Então, num grupo, a ira é muito ruim. Então, eu já sei disso. Eu já sei quais são os meus gatilhos. Eu já tento proteger a minha mente. Eu já me preparo para isso. Porque não tem como, todos os cursos do mundo, você se prevenir das situações que virão. Se a gente fica com essa mentalidade do... Tá, que curso eu vou fazer agora? Faz o curso da vida. Esse curso é bem intensivo, assim. Dá para fazer pós-graduação, PhD, doutorado, porque se tu estiver acordada, se tu estiver acordado, prestando atenção, não estando aqui nessa vida só de passagem para pagar boleto, fazer viagem cara e postar no Instagram, se tu entender assim que as pessoas fazem parte de um todo, que às vezes a tua habilidade é o que te faz trabalhar, mas a tua habilidade me faz apreciar. Pensa numa pessoa que canta. Essa habilidade que é tua, esse teu dom, te faz trabalhar e muito. Mas eu tenho a oportunidade de apreciar o teu dom. Então, eu acredito que os dons, os talentos, são uma maneira muito incrível de Deus dizer para todos que nós precisamos uns dos outros. Então, a mesma forma que eu posso apreciar o teu dom te faz trabalhar e vice-versa. E a gente não tem os mesmos dons, não somos todos iguaizinhos. Então, não vão ser todas as mulheres boas em oratória, ou todas merecem o palco, querem o palco. Cada uma vai ter a sua particularidade. E não olhar para isso nos causa sofrimento. Porque daí a gente não... Cara, eu não quero palco. Eu não quero isso aqui que todo mundo tá... Eu quero outra coisa. Pensar no que a gente pensa, tomar tempo para si, parar de achar que agenda lotada é a única coisa que é sucesso. Não é. Fazer menos na direção correta, com certeza vai te levar a lugares muito melhores do que tu mover 1 milímetro em milhões de direções. Né? Observar qual é o seu talento. Às vezes um talento que parece... eu sou boa em limpeza. Beleza, isso é um baita de um talento. Né? E aí a gente menospreza. O que eu posso fazer com isso? Eu posso ser uma empresária desse setor, eu posso trabalhar com isso, eu posso fazer o melhor dentro dessa área com a minha habilidade. Acho que tem essa coisa do, ao invés de procurar outro curso, procure o curso da vida de real, assim, de se conhecer, de entender os seus limites, de entender quais são as suas fraquezas, mas quais são as suas fortalezas. E na hora que você encontrar ela, se entregue totalmente. Gente, para ver como tudo tá em volta do autoconhecimento. É você se perceber, se conhecer, né? Eu até acredito muito nessa busca por conhecimento, mas para você se enxergar primeiro, né? Porque você vê aí muito comum o pessoal buscando curso para fazer alguma coisa para os outros, né? Que é o mais comum. O boom do coaching, por exemplo. Ela faz um curso de coaching para ajudar as outras pessoas, mas e você? Sim. Né? Então, esse processo de autoconhecimento foi o que me ajudou a vencer a timidez, porque eu era bastante tímido, tinha bastante dificuldade em me comunicar, me comunicava super bem até, de fazer imitações, né? E brincadeiras. Eu sempre fui muito brincalhão, assim, mas com os amigos, com o grupo. E aí vai falar fora disso. Fora disso era bem complicado. Então, você fazer novas amizades, né, relacionamentos na adolescência era horrível, era péssimo. Por causa disso, dessa falta de autoconhecimento, de entender quem eu sou, tá? Eu tenho as minhas dificuldades, mas vou ignorar elas e vou tentar excomungar, digamos assim, aquele meu problema. Né? Não, é melhor se entender, saber quais as tuas limitações. Porque eu tenho, por exemplo, eu me considero um grande comunicador hoje? Não me considero um grande comunicador. As pessoas falam que eu sei falar bem, né? Sim, falam. Já falaram até que eu tinha que ser pastor, mas aí já aconteceu isso. Então, assim, tenho habilidade de falar? Tenho habilidade de falar hoje, mas me considero um grande comunicador, como muitos que você vê na internet, por exemplo? Não mas sou. Mas o que é um grande comunicador pra você? É uma pessoa que, por exemplo, você tem a fala fluida. Eu já não, eu travo, eu gaguejo às vezes. Tenho problema com isso? Hoje? Não tenho problema. Falo assim, hoje eu admito que eu falo assim, hoje eu admito que eu gaguejo às vezes, né? Eu admito que às vezes eu travo, eu admito que eu tenho uma leitura dislexa, por exemplo, se eu vou ler em público, às vezes dá uma gaguejada, assim, sabe?
E eu aceito isso. Hoje é diferente, eu não luto contra, porque eu não preciso ser igual todo mundo, é aquela coisa que você disse até. E vai melhorando também. Sim, com certeza. Quando você aceita que você é daquele jeito, você para de ver aquilo como um monstro. Aquele monstro, ele não vai te pegar mais, né? Você fica mais, tá, é assim, sou assim, Sim. beleza, tá ok. E daí o autoconhecimento, daí tu me perguntou, tu fez algum curso, não sei o quê? Fiz vários. Eu sou a pessoa, curso, livro, podcast, a gente sempre tá nessa busca, né? Mas eu acho que qualquer coisa que te ajude a olhar para dentro, né? Que tenha uma pessoa, talvez, que te dê ferramentas. Como é que tu se observa? Como é que tu observa teus pensamentos? Como é que tu observa as tuas ações? Como é que tu descobre quais são as suas fortalezas, as suas fraquezas? Isso é um investimento muito bom, né? Começar por aí, para depois tu querer aperfeiçoar uma ferramenta de marketing, de vendas, entender qual. Então, se por exemplo, né, o Eduardo sabe que a fala não é fluida, e daí ele pode identificar, ela não é fluida porque eu fico nervoso, porque eu travo, porque o meu pensamento, ele para. Por que ela não é fluida? Porque daí dá para treinar isso. É o pensamento que é mais rápido do que a fala, é isso? Pode ser. Então, assim, eu também já tive eu já tive os meus primeiros vídeos do Mulheres Voam, eu não consigo assistir. Eu fiz e não parei. Eu disse, gente, eu nem vou assistir porque eu sei que eu vou ficar botando defeito. Então, eu continuei fazendo e entendendo que o que mais me incomodava quando eu ia assistir um vídeo era isso. Era eu me perder no pensamento. Eu ter uma linha de raciocínio e daí eu entendi que era a falta de prática. Porque daí eu olhava para a câmera, eu olhava não sei o quê, e o meu pensamento se perdia. Porque eu me perco no barulho, eu me perco com coisas assim. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? A primeira coisa que eu fiz foi começar a anotar. E isso já me ajudava. Porque se o meu pensamento se perdia, eu olhava e já voltava para o pensamento e para a linha de raciocínio. Então, eu me conhecia, eu entendia qual que era o meu problema. É aqui, eu me perco. Então, o olhar para você entender quais são as suas fraquezas não é ignorá-las, mas é entender, isso aqui é uma coisa que eu posso melhorar. Isso aqui não é uma coisa que eu tenho interesse em melhorar. Isso aqui é uma coisa que, beleza. Eu ouço um podcast todos os dias, né? E daí, o tapa na cara da semana passada foi assim. Bom, e ela falou muito sobre ira, por isso que eu tô falando agora, né? Se o teu problema é ira, não fique procurando sobre sucesso, sobre outras coisas que não tem. Resolva a ira, porque isso pode estar te atrapalhando. E realmente, para mim, é um negócio que eu tenho que olhar, porque não me ajuda, não contribui com o meu objetivo. Mas poderia ser outra coisa. E que eu dissesse, não, eu sei que eu tenho isso, mas não é uma coisa que eu preciso dedicar todas as minhas forças para melhorar. A ira, sim. A ira, ela me consome. Tu consegue perceber que eu sou uma pessoa irada? Não, é porque eu acredito que é o gatilho certo. Eu não vi o gatilho acontecer. Não veja. Não, mas eu acho que eu vou perceber o dia. Mas é muito mais pessoal do que profissional. No profissional, eu consigo manter a calma e tal. Ah, sim. Mas o pessoal, e isso é uma coisa importante para a vida. Então, quando a gente... essa coisa, né? O autoconhecimento está muito na moda. As pessoas falam, mas o que ele realmente é? Ele é uma forma de você não viver no automático. De você pensar, eu estou aqui, eu faço parte de um todo, eu tenho habilidades, eu tenho talentos, eu tenho defeitos, e eu estou aqui por uma evolução. Agora o eduterapeuta vai chegar aqui, ele vai te dizer o seguinte... A questão da ira é o quê? Vem da raiva. Da emoção, raiva. Emoção é o quê? É uma sensação que é visceral, hormonal e muscular. É isso, é algo que você sente, não é algo que você pensa. É algo que você sente. E a raiva, ela é proteção. Ela está te protegendo de alguma coisa. Quando você ataca, você está se protegendo. Do que você se protege? Essa é a pergunta. Que é interessante você ver por que eu estou me protegendo, que momento que acontece o gatilho, né? Sim, Só exatamente. uma reflexão, não precisa responder. Não, já tô. Se eu souber identificar, já falo aqui. E não vai ser só perguntinha tranquila, que achou que ia ser tudo de boa, assim, não, a gente vai ter uma surpresa aqui. Meu Deus. Tem um quadro aqui, Pamela, que é o seguinte, ó. São cartinhas com perguntinhas bem leves, assim, que vão lá na alma. Então, assim, ó, são perguntas que elas
são intensas. Se tu der sorte, pega umas mais tranquilas, Tá assim, bom, né? Que não, alguns sempre é o que a convidados. gente precisa. Eu gostaria de saber embaralhado, aquele jeito bonito, Sim, assim, mas... jogar pra cima, Não, né? não tenho essa... habilidade, eu acho que eu desenvolvi só na comunicação nos últimos tempos. Não, mas dá pra pegar uns tutoriais aí. É, né, Pode tem ser que seja mais simples do que a gente imagina. Pode ser. Então é o seguinte, ó. São 3 cartas que tu vai pegar, tá? 3. E uma de cada vez. Tá. Aí é o seguinte, tu vai puxar a carta e tu vai me entregar a carta. Eu vou ler pra ti a pergunta e tu vai respondê-la pra mim. Vamos lá. De que forma você costuma evitar problemas e situações de crise? De que forma? De que forma você costuma evitar problemas e situações de crise? O que tu faz pra evitar? Então, uma coisa que eu não recomendo, né? É usar uma armadura. Por muito tempo, eu fui a pessoa que as pessoas diziam assim, brava, arrogante, porque a minha proteção é fechar a cara e olhar para baixo e me proteger, me fechar totalmente. Então, não venha com as suas... que aqui tô fechada, aqui eu tô... Então, essa postura de mulher rígida, dura, fechada... Por muito tempo eu não entendi que isso era só uma forma de me proteger, que eu já via minha mãe fazendo isso e repliquei isso também. Ela é aquela mulher bem rígida, bem fala alto e não. Então, assim, esse evitar as crises, né, não é a forma correta de fazer, não estou dizendo que é, mas por muito tempo foi isso, de simplesmente afastar. Com a minha postura corporal, com o meu semblante, com a minha fala. Então, aquela coisa de saia totalmente daqui com esse problema. Hoje, entendendo que eu sou assim, né, eu tento fazer o caminho inverso, né? Por quê? Porque eu não quero que as pessoas tenham uma primeira impressão, não por conta delas, mas por conta de mim, porque elas não dão daí nem a oportunidade de eu mostrar o que eu tenho, né, aqui dentro, que não é tão duro assim, que é uma coisa que pode contribuir com ela, pode contribuir comigo se a gente der a chance para esse relacionamento. Então eu tento olhar mais nos olhos, eu tento sorrir mais, é um esforço, não é algo que acontece naturalmente. Eu preciso lembrar que naturalmente eu visto a minha armadura, que eu fico lá na força, na cara fechada e não venha com seus problemas. E fazer esse caminho inverso de estou disponível para te escutar é uma forma que é muito mais legal de resolver problema, porque se tu usa essa armadura, não é que os problemas não existem, é que tu só não resolve, tu fica jogando eles para depois. E as pessoas te enxergam como uma pessoa que consegue conversar, que consegue evoluir nos problemas, né? Claro que a armadura também, se você for ver, não é algo que só existe o lado ruim da história, né? Tem um lado bom, porque imagina, você é líder, você precisa demonstrar essa força, né? Imagina, um líder que ele não é forte, ele não é um grande líder. Isso é uma coisa certa, né? Então, grandes líderes são pessoas fortes, é só você observar aí pela história, né? É que a força, ela também existe na vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? A Brené fala tão bem sobre isso, né? Não é você falar tudo sobre a sua vida, você chorar, é você se colocar naquela posição do outro, né? Quando você vai falar sobre aquele determinado assunto, é você ter a empatia o suficiente de entender a visão dele, de se colocar naquela posição, de se vulnerabilizar, de dizer, olha, sei que tá difícil, também tá difícil para mim, né? Tem uma visão errada, como se um líder vulnerável fosse um líder que fala sobre a vida dele, que abre todas as suas intimidades, e não é isso. É simplesmente, olha, enfrentar as conversas difíceis, é se colocar no lugar, é dizer assim, sei que tá difícil por isso, por aquilo, é ter clareza. Então, hoje, para mim, a força da liderança vem disso, dessa vulnerabilização. Para mim, ser forte é ser vulnerável. É você mostrar que aquele ponto ali é um ponto crítico para você. Pensa, a alegria é o nosso sentimento mais vulnerável. Não existe nada mais vulnerável do que a alegria. Porque quando tu tá alegre, naturalmente vem aquele sentimento assim, puta merda, agora eu tenho uma coisa que eu posso perder, que é muito importante para mim. E daí tu não se permite viver 100% aquela alegria.
É como se o teu cérebro já te protegesse. Não, já vamos ficar preparado aqui, que algo de ruim pode acontecer e tu não vive plenamente a alegria. Então, a questão de ser vulnerável, de ser forte, o ser forte tem uma conotação meio errada. Eu acho que ainda hoje em dia a gente está desconstruindo. Uma pessoa forte pode ser uma pessoa vulnerável. E para mim, um líder bom é um líder forte na vulnerabilização. Um líder que consegue se colocar no lugar, que consegue ter as conversas difíceis e que consegue fazer com que a sua equipe entregue o seu potencial máximo. O que é um líder? O que um líder faz? Ele consegue enxergar o potencial em pessoas e em processos e ele tem coragem para levar esse potencial ao máximo. É isso que um líder faz. Ele enxerga potencial naquilo, nas pessoas e nos processos. E leva aquilo, tem que ter coragem, tem que ter muita coragem para levar aquilo no potencial máximo. Então, a força de alguém que usa uma armadura incorreta, que às vezes é a do medo, é a do cinismo, é a da ironia, isso são armaduras que a gente vê os líderes usando. A gente vê o afastamento, não é força, é só uma forma de tu esconder o teu sentimento. Força mesmo é você ser vulnerável e forte, né? Faz todo sentido. Acaba atrapalhando, de certa forma, aos olhos dos outros, a comunicação quando você se fecha demais, né? Aí traz aquela ideia de arrogância, né? Porque o cérebro do outro, quando ele percebe você, o nosso cérebro, né? O que ele faz? Ele faz uma leitura muito rápida antes do pensamento, né? Se ele vai ignorar você, se ele vai ter algum benefício com você, se você ver é competente, como uma oportunidade, ele vai ver uma oportunidade, ou ele vai ver como uma ameaça, né? É as três coisas. Ou ele vai indiferença, ou uma ameaça, né? Ou ele vai ter uma oportunidade. É sempre isso. Então, quando você vê uma pessoa mais fechada, com um semblante mais fechado, ele pode ver como uma ameaça. Por isso que causa esse sentimento de, ele é arrogante e tal. Sim. Né? Mas, na verdade, não é isso que tu quer transmitir, né? E daí, é culpa de quem? Minha ou do outro, né? Só eu posso fazer algo a respeito disso. Porque, como tu falou, às vezes ali, antes da fala, o cérebro do outro tá me julgando por aqueles segundos iniciais que ele bate o olho em mim e eu ali perco ou ganho uma oportunidade. Então, o se autoconhecer ou eu bater o pé e dizer, eu sou assim mesmo, e dane-se o mundo, não vou mudar. Ou não, cara, isso aqui não é uma coisa que eu quero passar. Não é a imagem que eu gostaria de passar. Eu sou assim porque eu me protejo. Eu aprendi a ser assim. Eu posso desaprender. Eu posso aprender outra coisa. Eu só preciso me dar conta. E o conhecimento é uma coisa tão incrível, porque depois que você sabe, você não tem como saber. Não tem de saber. Então, agora, a partir de agora, você pode fazer algo a respeito. Muito massa. Né? Muito E mudar. show a visão. Mais uma. São 3. Gostei dessas cartinhas. Legal, né? Nossa, eu adoro também. Ó, do que você precisa para se sentir calma, ponderada e com autoestima elevada? Do que você precisa para se sentir calma, ponderada e com autoestima elevada? Cara, calma. Então, calma, preciso que as coisas estejam acontecendo da maneira como eu gostaria. Sabe aquela pessoa controladora? Eu te entendo. Sei como é. É aqui que eu... Então, fora disso, fora do meu controle, eu tenho que controlar a minha ira. Qual era a outra? Calma. Ponderada. Ponderada e autoestima elevada. Ponderada significa pensar antes de agir, né? Então, isso é um exercício. Porque de uma pessoa que é irada ou que se ira, você tem que fazer esse exercício, né? Não deixar esse sentimento, essa emoção te dominar a tal ponto de você fazer o que a emoção está te mandando, não o que realmente deveria ser feito naquele momento. Então, eu acho que o calmo e o ponderado está muito ligado, né? Com essa questão de se prevenir. Quais são os gatilhos que me tiram? E quando tu se dá conta, tu consegue controlar isso, né? Então, tá. Então, se essa pessoa falar isso, por exemplo... Onde eu fico mais irada hoje, que eu te falei, né? Vida pessoal. Marido. Eu sei exatamente o que ele fala que me tira da calma. Então, eu tenho que trabalhar na minha mente que quando ele falar isso, não é para me explodir. Eu tenho que
ter uma outra posição. Eu posso trabalhar no outro, dizendo assim, outro, isso me incomoda, sim, mas a ira está em mim. Então, a chave da mudança está dentro de mim, não com ele. Porque se eu transfiro para ele, não tenho mais nada para fazer. Quando o problema está no outro, eu não tenho como agir ali no outro, mas dentro de mim, eu posso fazer muita coisa. E, então, né, a calma e o ponderar, né? Pensar antes de agir, eu acho que seria... Tem uma situação específica que tu lembra, naquele momento eu consegui me livrar da ira. Teve alguma situação específica? Eu consigo lembrar de vários que a ira me dominou. Que eu consegui. Não, mas um assim que, venci isso aí, relaxei. Eu acho que sim, assim, principalmente um ano passado, que tinha uma questão muito de eleição e não sei o quê, e posições muito contrárias, assim, tipo, isso aqui é uma verdade absoluta, isso aqui não é. Me abster tá bom, fale e tudo bem. Se você precisa falar, eu não concordo, mas a necessidade de estar certa, sabe? Então, isso que me leva para a ira é a necessidade de a minha verdade ser a verdade. Então, eu acho que eu consigo lembrar desses momentos, assim, principalmente nessa questão eleitoral, de ouvir várias coisas que eu não concordava, que para mim, tipo, não fazia sentido nenhum, mas que eu consegui não entrar nessa discussão, porque não ia ser benéfico nem para o nosso relacionamento, nem para mim, e ele não ia mudar a posição dele mesmo. Então, né, eu acho que ali é um bom exemplo. Sim, sabe que eu vejo muito isso, essa tua luta, digamos assim, né, com a ira, é a da minha esposa também, a Pri. Ela também, excelente líder, foi líder por 10 anos, né, e ela hoje é mentora, né, então ela tem uma posição muito firme como líder, assim, ela foi uma grande líder, né, eu já vi muita gente elogiando ela, que trabalhou com ela já. É uma então, linda, assim, inclusive. é uma... Ela é sim, lindíssima. É linda mesmo. E a Pri, eu percebi uma mudança muito grande nela. Depois que eu comecei a buscar os conhecimentos de hipnose, né, eu comecei também a passar muita coisa para ela. Viveu muito isso, ela ia nos cursos junto, então ela absorveu muita coisa. E eu percebi que ela teve uma mudança bem grande, assim, porque teve um período que ela era uma líder mais brava, assim, sabe? Depois ela foi mudando, sabe? Mudando o perfil dela com isso e conseguiu adquirir uma certa calma para conseguir se libertar de certas situações, e eu fui entendendo que ela tem esse padrão. E aí entra uma técnica muito boa, Pamela. Só que é o marido que tem que fazer, não tu. Ixi. Que é uma técnica de comunicação que a gente usa na hipnose, que é bem interessante para fazer. Na hora que a pessoa tá brava com você, que ela tá, porque a louça, por exemplo. Porque tu não lavou a louça, não fez isso, não fez aquilo. É verdade, eu tenho que melhorar. A pessoa não consegue mais jogar em cima de você a Continuar. raiva. Não tem como. Não, mas é boa essa dica pra mim, porque geralmente eu rebato. Então, É a se eu, pior coisa. se eu começar a falar, é verdade, eu tenho que melhorar, realmente eu acho. Vou quebra testar, a pessoa, vou tu quebra testar, a pessoa. prometo, vou testar esse mês inteiro. Porque assim, a gente pensa que, eu quero controlar minha ira, eu sou boazinha, né? Não, gente, isso é uma coisa pra mim. Porque quando eu sou dominada, eu me sinto mal. Eu sou totalmente tirada da minha essência. A minha essência não é essa. Eu não sou uma pessoa que fala sem pensar, que ofende o outro ou que explode. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Então, quando a gente fala assim, eu quero dominar a ira, não é pro outro, é pra mim. É pra ti mesmo. Porque eu quero ter uma paz, eu quero viver no melhor que a vida pode me dar, que é ser uma pessoa estável. Pensa na gangorra de sentimentos. Daqui a pouco tu tá muito feliz. Lá embaixo, muito irada, muito feliz, muito irada. Então, isso não é saudável. Então, quem está procurando, assim, essa técnica, por isso que eu disse que é boa, porque eu acho que é isso, essa tentativa de estar sempre certa, de ter que rebater as coisas, é o que te cansa. E, gente, posso gastar essa energia para o meu objetivo de vida. Exatamente. E não para discutir uma coisa que não vai crescer em nada, né? Exatamente. É muito mais produtivo, né? Muito mais produtivo. Mais uma, né? Vamos.
Se você se olhar no espelho, o quanto está feliz com sua aparência. Ai, essa é forte. Essa é 1000%. Tô super feliz. Na realidade, assim, quando eu ganhei o Pedro, eu engordei a quantidade, né, tipo, 12 quilos, eu acho, da gestação. E eu não voltei pro meu peso normal. Então, se eu disser pra ti que a única coisa que eu preciso melhorar são perder os 7 quilos que me faltam, uma coisa que tá na minha cabeça. Eu preciso resolver isso porque, para mim, é um insucesso na minha vida. Eu não acho que essa área está 100%, que é a área da saúde e tal. Até porque eu sei que tem o Alzheimer, diabetes, tem tanta ligação com o sobrepeso, então não é uma coisa que eu quero manter para minha vida. Mas se tu disser, se eu olhar no espelho, como eu saí de casa, eu estou 100% satisfeita. Eu preciso ficar me olhando, tipo assim, eu faço vídeo, eu tenho stories, não sei o quê. Já pensou se eu tivesse uma distorção, um conflito de imagem? Ia ser uma vida torturante. Eu trabalhei dentro da estética há 3 anos, né? Então, eu conheço muita gente, mas mulheres lindas, 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 que não conseguem gravar conteúdo, não conseguem fazer vídeo porque se acham horrível. Sempre tem uma coisa que não tá boa o suficiente, Sim, né? Então, às vezes, as meninas gravam o vídeo, assim, tu tem visto, né? Tem uns, assim, que... Eu não sou cômica naturalmente. Não, mas é muito legal. Eu não sou, mas eu topo tipo... as ideias e tal, que não seja uma coisa muito esdrúxula, assim, eu topo. E daí eu vou fazer, e aquilo é uma coisa natural minha. Eu tenho que, tipo, tá bom, vou fazer essa coisa engraçada aqui, porque vocês estão pedindo. Mas não, se eu for ficar olhando, eu vou querer mudar. Ai, não, mas esse aqui não ficou tão bom. Cara, beleza, tá tudo certo. Então, assim, parte do pressuposto de que eu aceito que o ótimo é inimigo do bom, né? Que o bom é inimigo do ótimo, que feito é melhor do que perfeito. Então, todas essas coisas estão tão na minha cabeça que eu não fico. Então, assim, ó, tô me vendo ali na câmera. Cara, tá tudo certo, tô me achando linda, maravilhosa, mas tem 7 quilos pra perder. Entende? Mas não vou ficar aqui me martirizando. Tem como melhorar? Tem. Eu tenho uma coisa que eu quero resolver ainda esse ano, se Deus quiser. Mas, assim, não é uma coisa que distorce a minha imagem. Sim. Tá tudo bem, me sinto bonita, consigo botar uma roupa e me achar elegante com ela e tal, e ter algo para melhorar. Sim, é sobre isso, né? É sobre isso. E é sobre essa questão de perder 7 quilos. Como mentor de emagrecimento, que eu fui durante 3 anos, né, dentro da estética, algo que eu passava sempre para o pessoal, para ensinar os pacientes a sempre cuidar isso, quando você visualiza a meta 7 quilos, quero perder 7 quilos, olha só o que acontece com o nosso subconsciente. Você pode perder os 7 quilos, mas e se você ganhar mais 7? Você vai atingir a meta igual. Entende? Só que vai ficar no zero. Tem que falar o que, então? É o peso ideal. Eu preciso ter, por exemplo, eu tava com 70 quilos faz pouco tempo. Nossa, aí, né? que magrinho! Eu tava com 70, eu tô com 80 agora. Consegui voltar pra perto do meu peso que eu tinha antes, né? E aí, ajuda até que eu entrevistei ele, o Dr. Tiago Colares, aqui, eu fiz a implantação do chip. Não sei se você conhece o chip da beleza. É um chip que você faz reposição hormonal, né, com o chip, você pode colocar outras vitaminas também, né? E aí eu fiz um processo todo de detox com ele, tive que melhorar muita coisa na saúde porque eu tava descobrindo problemas com tireoide já. E aí tava iniciando, então eu tive que fazer todo o cuidado, intestino, tudo. Nossa, tive que fazer uma limpeza no corpo, assim, né? Reposição de vitaminas também. E aí eu aproveitei para cuidar a questão da testosterona também, né? E aí comecei a ganhar o peso que eu não estava conseguindo ganhar mais. Ia lá, treinava na academia e não dava resultado. Agora tá vindo de novo, né? As coisas equilibradas. As coisas equilibradas. Nossa, disposição, outra também, né? Então... Tá bom, então eu tenho que mudar pro peso ideal. Então eu tenho que ter 70 quilos. E eu foquei Esse é o meu 80, peso. eu foquei 80. O peso antes do Pedro, é o peso que eu quero ter, assim, que é um peso ok pra mim, assim, uso daí 40 de calça, 38, 40 e me sinto bem, não preciso ser sequinha, mas... Porque tem uma parte do nosso cérebro, um sistema do nosso cérebro que se chama SARA, né? Resumindo, né? Sistema Ativador Reticular Ascendente.
Então o Sara, ele é aquele que... Sabe quando você quer comprar um carro específico e você fica vendo o carro em tudo quanto é lugar? Aham. Quando você engravidou. Não via mulher grávida em todo lado? Nossa senhora, verdade. É isso. Então Todos esse é os o Sara. lugares. E o Sara, ele é responsável por trazer qual é que é a prioridade para o nosso cérebro naquele momento. Então ele fica trazendo a prioridade. E se você pensa em um peso ideal, você acaba atingindo ele, porque se você fica imaginando 7 quilos, perder 7 quilos, tu vai perder, mas tu pode ganhar também. E você não Aham. tá pensando no ganho também. Beleza. Vou Então, mudar o peso já. ideal funciona muito bem. Tem muito duas bem. coisas pra fazer, então. Eu tenho que pensar no peso certo agora. E a outra é dizer verdade, eu estou errada, é isso? É, assim, ó, eu tenho que melhorar. Ah, eu tenho que Melhor melhorar. coisa. É verdade, eu É tenho que... Não, verdade. e na mesma raiva. É verdade, eu tenho que melhorar. A pessoa fica... É muito bom. Vou testar. E aí, aprovado as cartinhas? Muito legal, vou adotar lá É no legal, Mulherizou. né? Vou achar um baralho que faça sentido pro empreendedorismo. Eu quero fazer o baralho hipnótico ainda. Ah, então eu compro. Se tu fizer, eu É compro. legal, né? É bem Aham, legal. é muito show. E Pamela, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão em busca de uma construção dessa motivação por buscar aquilo que elas desejam para a vida delas, né? Porque muita gente fica confuso na caminhada, não sabe, será que eu continuo nesse trabalho ou não? Né? Porque acontece que depois de muito tempo que você está fazendo a mesma função, que você domina aquilo, você não tem mais desafios. E acaba que a falta de desafio faz você não entrar no flow, porque você não é desafiado para aquilo, aí você só faz no automatismo. Então muitas pessoas acabam ficando na mesma função, desejando aquilo, desejando fazer outra coisa, mudar, né? Só que não tem essa... Bom, como a gente começou a falar sobre confiança, primeiro eu diria assim, primeiro dá uma observada no que você acredita sobre você mesmo. Quais são as narrativas que estão aí na sua cabeça? No que você acredita que você é boa ou que você é bom e no que você acredita que você não é boa, que você não é bom. Primeiro isso, para entender assim, qual é a minha crença aqui, qual é a crença que está me atrapalhando, qual é a que está me auxiliando e qual é a que eu posso mudar. Porque eu nunca nem testei, não sou bom em desenho, mas eu já fiz alguma aula, já. Então, primeiro isso, né? O que você acredita. Depois, em relação às atividades, a organizar, assim, qual é a atividade de foco, né? No leque de opções que você tem, no mundo de oportunidades, que você, se você abraçar todas, você vai ficar maluco, maluca, porque você não vai conseguir fazer as coisas bem feitas, né? Eu diria, escolhe uma coisa e testa, porque a gente fica muito no âmbito do pensamento. Assim, dá o passo naquela direção que você acredita que é a tua melhor jogada, a tua melhor hipótese. É um podcast? Quanto que custa para gravar um podcast? Assume esse risco, sabe? E faz. Dá o primeiro passo. Cara, foi muito bom, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, é nessa direção que eu vou. Agora, se tu fica sempre no âmbito das ideias, quero ser um palestrante. Procura uma palestra, se oferece, dá de graça, se coloca nessa postura, dá o primeiro passo. A gente tem que sair do campo das ideias. Quando eu comecei a empreender, que eu achei assim, eu quero ser empreendedora, e fiquei viajando na maionese se eu realmente queria ou não queria, eu tentei vender a ideia antes de ter o produto. E deu certo, e daí eu fiz. O primeiro ano de empreendedorismo foi muito difícil. Mas depois daquele ano, eu tinha certeza que o empreender era para mim. Então, foi desconstruída aquela narrativa na minha cabeça que não, você nunca vai poder ter empresa. Então, dá o primeiro passo, não tem outro. Tira a bunda da cadeira e coloca o pé na água, para daí o mar se abrir, para daí o rio se abrir, sabe? Porque às vezes é isso que precisa, da ação. As coisas vão fluir, tu se sentiu bem fazendo aquela ação, foi bom, existe como testar. Você vai abrir qualquer negócio, eu te desafio, qualquer negócio dá para testar, dá para te fazer uma ação, mesmo que no micro, para depois você testar se no macro isso funciona. Se coloca à prova, né? Sim, você busca bastante a prática mesmo, né? Tá tudo em volta da prática, você fazer para saber se vai dar certo ou não. Então, porque o mundo real, eu sei que existe um mundo real que acontece aqui dentro, né? E por isso que o autoconhecimento é tão
importante, porque o que você acredita, como você é, aqui dentro, às vezes as tuas circunstâncias podem ser ruins e a tua vida vai ser boa, porque tu tens uma crença, tu tens uma forma de olhar para a vida, né? E o contrário também é verdade. Às vezes as tuas circunstâncias são boas. Quantos suicídios de pessoas que tu olha assim, nossa, que problema essa pessoa tem? Rica, famosa, não sei o quê, mas não é. O mundo real também é esse aqui dentro, né? Só que a gente trazer o que está dentro para ver se funciona no real, porque eu estou imaginando, se ele realmente me traz a sensação que eu gostaria de ter, pô, eu sonho a vida toda em abrir um negócio, não sei o quê, tá? E tu fica com aquela sensação de que tu só vai ter sucesso se tu abrir um negócio, mas tu nunca se testou. Então abre, quero abrir uma hamburgueria. Fica um dia, abre lá no iFood, testa. Um dia, uma noite, vende hambúrguer a noite toda. Era isso que tu queria da tua vida. O teu hambúrguer funcionou, as pessoas vão ligar no outro dia. Entende? O que eu quero te dizer é que tirar do âmbito das ideias e colocar em prática é a única maneira de a gente ter certeza. E às vezes é muito diferente. Às vezes você idealiza algo, quando eu tiver aquilo, eu vou estar feliz. Sim. Aí quando você tem aquilo, você pensa, quando eu tiver aquilo, eu vou estar feliz. Isso já é outro papo daí. Daí é outro papo, que é o de aproveitar a jornada. E no meu primeiro, eu fiz economia na UFSC, fiz alguns anos. E no meu primeiro ano, um professor falou uma coisa que eu gravei, assim. As necessidades humanas, elas são infinitas. E é verdade. Quando tu chega num lugar, é isso que tu falou, tu vai olhar para uma coisa, porque tu se acostuma. Então, tu viveu a vida toda desejando aquela casa. E daí tu viveu um ano naquela casa, aquilo nem parece ser tão mais extraordinário assim. E tu já tem outra coisa, né, em vista. Então, se dá conta, né, que isso, a tua mente pode ser sabotador da tua felicidade. E daí tem outras coisas, a gratidão, de a gente poder observar esse ímpeto pelo mais, até que ponto ele é saudável, até que ponto ele é uma ilusão. Daí é um monte de viagem que dá para entrar, né? Sim, com certeza, porque é uma busca por satisfação, muitas vezes, que você não consegue ter a satisfação na tua vida, né, no teu cotidiano, no teu dia a dia, por uma questão interna mesmo, e aí você tenta buscar algo para aquilo trazer a tal satisfação, porque você não tem ela, né? E aí, nessa busca, você encontra alguma coisa, mas aquilo já não cumpre o papel, não tampa o buraco que tá ali, né? Tem uma música do Raul Seixas, eu gosto bastante de analisar as músicas que trazem muito conhecimento pra as gente, antigas né? mais ainda, né? Com certeza, né? Então, o Raul era um poeta, um filósofo, né? E eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão responsável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Ele vai falando, né? Que ele deveria se sentir feliz com o que ele tem, mas ele não sente, porque não é sobre isso. A gente tenta buscar de maneira externa a satisfação, mas não é daí que vem, não é o ter, externo. É o ser, né? Mas essa palavra, essa frase, não é o ter, é o ser, ela pode ser muito clichêzona se tu não se aprofundar nela. E o que mal que é o ser? interpretado também. O que é o ser? O que é o ser para você, né? A gente tem uma frase. E uma das coisas que a gente mais provoca nelas, assim, que a gente tem alguns treinamentos internos, é de você estar acordada ou você estar vivendo no piloto automático. E daqui a pouco tu vai acordar, tu tem 40 anos e o que eu fiz da minha vida? Como eu cheguei até aqui? Por que eu fiz essas escolhas? Fui eu que escolhi ou o contexto ao meu redor, as pessoas ao meu redor escolheram por mim, né? De forma que eu não me posicionei porque eu não sabia o que eu queria. Então, a gente fala que o ordinário habita... como é que é? No ordinário habita o extraordinário. Que é isso, é tu enxergar o que é extraordinário no dia a dia. Porque senão essa busca por coisas grandiosas sempre vai te consumir, se tu não conseguir enxergar o que é extraordinário no teu ordinário. Sim, com certeza, porque vai ter que estar sempre querendo viver algo que nunca vai te trazer a satisfação que tu busca, né? Porque assim, ó, no dia a dia, você acaba vivendo as coisas muito no automático, né? Esperando tudo aquilo que vai acontecer. Não há como controlar isso. Antes eu tinha esse papo meio, dá pra dizer meio coaching, assim, da ideia de viva o presente, viva
viva o presente, só que não tem como a gente viver o presente o tempo inteiro, porque a nossa mente tem essa capacidade e a gente usa mal essa capacidade de você conseguir idealizar o futuro, lembrar do passado e viver o presente. Sim. Só que é impossível isso, você conseguir viver no presente o tempo inteiro. É necessário, sim, é necessário você ter saber o que você está fazendo naquele momento, mas o que eu posso dizer para as pessoas é assim, ó, aguce os teus sentidos. É a melhor forma de você conseguir viver o presente. Porque se você fica pensando assim, não, eu tenho que viver o que eu estou fazendo agora, mas a tua mente vai ficar pensando nos possíveis pontos de risco de todas as situações. Vai ficar lembrando, porque a lembrança é quem tu é, quem tu foi, a tua história que tá ali atrás, não dá para negar o passado, né? Então a ideia de você... Por isso que eu trouxe esse contexto do café. É para você tomar um café especial e sentir o gosto do café. Nossa, é uma delícia esse café. É, sim, é muito bom, né? Muito Esse bom. aqui é o Mandela, é o nome. O Mandela. Lá de Garopaba. Esse de lá. Não conhecia. Provei aqui. Tá aprovado, né? Nossa, muito. Nossa, Ele é muito uma bom. delícia. Uhum. Então, essa questão de você conseguir experienciar o presente é você aguçar os teus sentidos para aquilo que você está vivendo. Concorda com isso, Bruno? Com certeza, é paladar, qual é o cheiro que tá aqui nesse ambiente, é conseguir olhar, né, em volta, tu não tá, às vezes a gente tá num ritmo tão frenético que tu sai de uma reunião, entra em outra, em outra, em outra, em outra, em outra, e 10 mil abas abertas e acabou o dia, e daí tu morre na cama, tu não tem nem tempo de o que eu tô sentindo no meu corpo, né? Então, assim, o que dói, o que não dói, o que foi bom nesse dia. Realmente, é aguçar os sentidos. É a melhor forma de viver o presente. Tá, e como tu tá vivendo essa experiência de ter que ser uma boa mãe e uma boa empresária ao mesmo tempo? É um desafio? Então, tu tem que... Tem uma jornada que é de cada mãe que, primeiro, é se liberar da culpa, porque a gente vai ser culpada. Aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpada, é real, porque quando tu escolhe estar aqui, tu escolhe estar perdendo alguma coisa, né? Ou uma palavrinha nova, ou um andar. E daí tu vai perceber, assim, eu tive uns conflitos internos, assim, lá no começo, mas isso logo passou. E hoje eu assumo totalmente, eu me considero uma excelente mãe, mesmo eu tendo babá de segunda a quinta, e o Pedro ainda vai para o coleginho meio período, né? Mas no tempo que a gente tem, seja de manhã, seja as madrugadas todas que eu durmo com ele, ou à noite quando a gente chega, ou sexta e sábado e domingo, que eu não trabalho na sexta-feira, eu sou a melhor mãe que eu posso ser, eu tô ali presente, eu dou atenção suficiente para ele. Então, é entender que tu não vai ter tudo. Se você quiser ser mãe e empresária, você vai dividir seu tempo entre as duas coisas. Quando você estiver sendo uma boa mãe, você não vai ser a empresária. Então, os teus funcionários vão ter que estar ok, tua empresa vai ter que estar andando sem você. E o contrário também é verdade. Se libertar de uma... Não tem como eu ter a mesma produtividade, por exemplo, que eu tinha antes do Pedro, porque hoje ele é a minha prioridade, minha família é minha prioridade. Então, assim, entender, claro, qual que é. Se ele estiver doente, todos os meus compromissos serão cancelados. Então, existe uma agenda que é feita em prol dele também. E se a empresária ficar frustrada toda vez que isso acontecer, eu não vou ter vida, porque o Pedro fica doente semana sim, semana também. Que agora que ele está no colégio, adaptação. Então, tu enxerga a tua vida e diz assim, as pessoas vão falar? Sim. Já ouvi frases, e sempre é de pessoas próximas, né? Tá terceirizando tua maternidade. Ou outra coisa, tias falando assim, não tá criando teu filho. Ele... Cara, é entender assim, ó, isso aqui é dessa pessoa, não é meu. A verdade, qual é a verdade? Eu sou a mãe mais incrível que o Pedro pode ter. Ele tem o pai, ele tem a mãe, ele tem contato com os dois, ele tem um desenvolvimento ok. O trabalho também é para ele. Isso aqui que eu faço também é para ele, porque o futuro dele depende das nossas ações, né? Da minha, do pai dele. Então, assim, é entender que você vai se sentir culpada e como você vai lidar com isso. Se liberar ou se aprisionar
na culpa, porque você pode decidir. Ninguém vai te aprisionar na culpa. A única pessoa capaz de fazer isso é você mesma. Se ficar achando que você não é uma boa mãe, não sei o quê, é você que está fazendo isso com você mesmo. Eu me liberei dessa culpa. Me acho uma excelente mãe. Sei que, em relação ao meu nível de ser empresária hoje a minha prioridade é meu filho. Então, eu entendo que a minha produtividade é menor. Eu tô gostando de ver essa tua visão de a empresária e a mãe muito, muito dentro da ideia que eu acredito que não existe algo separado um do outro, que é o Eduardo empresário, o Eduardo marido, o Eduardo amigo. Claro que existem as nossas personalidades que se moldam a cada tipo de situação que a gente está vivendo, né? Que o nosso cérebro acaba fazendo isso naturalmente através dos gatilhos que a gente sente, ele vai se adaptar conforme cada tipo de situação. Mas assim, ó, é a mesma pessoa. Sim. Não há uma separação entre a Pamela profissional e a Pamela mãe. Não, é a mesma pessoa que ela trabalha pela mesma causa. Né? E vou agir de formas diferentes, usando o que a situação me pede. Então, com o Pedro, eu estou educando um ser. No Mulheres UOL, eu estou liderando mulheres. Na UOL Live, eu estou à frente do financeiro de uma empresa de eventos. Então, cada situação me pede uma habilidade, um comportamento diferente. Mas a mesma Pamela que está tentando controlar a ira lá no pessoal, ela reflete na Pamela mãe, na Pamela empresária, na Com Pamela certeza. podcaster. Então, isso não é uma coisa que é só um lugar que vai ter o benefício. Todos eles vão ter. Né? Eu me melhoro para todos os meus papéis. Sim, com certeza. Dentro dessa ideia aí, filosofando um pouco no ser, né? A gente falou dessa ideia do ser ou estar, né? Eu acredito que o que confunde muito a mente das pessoas é que eu vou ser feliz naquele determinado momento, né? Quando eu conseguir ter, por exemplo, o meu filho estiver maior já e blá blá blá, aquela ideia, né? Que tudo estiver mais organizado, meu casamento não tô botando tu como Sim. exemplo, né? Mas o meu casamento estiver melhor, ou meu marido voltar da viagem que ele tá, ou eu mudar o meu trabalho, ou isso vai acontecer. É que as pessoas acabam confundindo muito a ideia do ser como se você fosse ser feliz o tempo inteiro. Mesmo que você esteja na melhor situação do teu ambiente possível, você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos de fúria, você vai ter momentos... Sim, não é uma linha reta, Não né? existe isso. É uma coisa bem... Existe estar feliz, não existe ser feliz, né? Claro, você pode falar metaforicamente um momento de paz de espírito, atingir uma determinada fase que eu vejo em você, muito isso, né? Que você está em um contexto em que você se sente bem inserida nesse contexto, né? Que não é o caso de muitas pessoas, né? Que a maioria dos dias é bom. É, isso. Que é uma coisa onde o teu emocional não fica te jogando para cima e para baixo em picos assim malucos, né? É que a maior parte é bom. Né? Então, eu acho que é essa questão, né, da felicidade ou alegria, né? As pessoas até explicam, né? Você pode estar alegre, mas essa diferença esse sentimento de felicidade pode ser esse sentimento de ser grata, de entender qual foi a tua jornada, que até aqui é uma coisa que você se orgulha, que as coisas que você tem são o suficiente, porque se você condiciona a sua alegria, a sua felicidade a determinado momento, isso é muito efêmero, né? Porque passa de uma maneira muito rápida. Então, de repente, tu vive tu planeja todo um casamento e vive algumas horas daquele casamento. Se tu condicionar a tua felicidade por aquilo e não todos os dias, né? Aquela jornada, a construção do casamento, depois o relacionamento, aquele momento não vai ser o suficiente para manter a tua felicidade. Sim, com certeza. E, Pamela, quais os hábitos que tu tem para te deixar mais bem-humorada normalmente? Cara, eu sempre fiz exercício físico de manhã. Eu acho o primeiro horário, assim, sério, não tem outro. Pra mim, se eu faço à noite, é outra coisa. Então, eu acordo, café, copão de água, café e exercício. E daí, depois, vou pensar em, tô com fome? Não tô. Mas eu acho que esse é a primeira coisa, porque tu regula, né?
a questão da dopamina, todas as coisas que tu precisa ali pro teu dia começar bem. Então, eu começo comigo, e não lendo e-mail, e não lendo WhatsApp, e não resolvendo o problema. A primeira hora do meu dia é minha, que é na academia, que é tomando meu copão de água mesmo. Agora eu sinto sede, antes eu não sentia, né? E indo treinar, então fazendo esse ritual. Depois, eu, né, na minha vida, nesse momento, eu tenho a possibilidade de passar depois da academia com meu filho. Então, fico um tempo com ele, consigo, né, brincar, aprender as palavras do momento, né? Que ele tem 1 ano e meio, então ele tá super cheio de palavrinhas novas. E daí, sim, consigo ir tempo com Deus, que para mim não tem nada que regule mais o humor do que isso. A humildade de saber que a gente é parte de um todo, e para mim isso é muito importante. E daí vou pro meu dia. Então, o meu pilar não começa com trabalho. É Pamela, primeiro, depois família, filho e marido, Deus, né? Ali eu acho que eu faço Deus antes, assim, todos os dias, e depois trabalho. E isso para mim é essencial. É você fortalecer primeiro a tua base para depois conseguir segurar os outros. Sim, é o que importa, né? Dá importância para o que importa. Eu vou te dizer que eu sei que não são todas, poucas mulheres vão conseguir fazer isso. A rotina da grande maioria vai ser trabalhar 8 horas por dia, enfim. Sim, mas assim, eu também fui essa pessoa. Trabalhei CLT muito tempo. Não estou dizendo que às vezes tem um momento, mas eu sempre quis isso. Eu quis ter tempo para pensar, tempo de dar importância para o que importa. E se eu precisar abrir mão de 1 hora de trabalho, que é o que eu faço hoje, 2 horas, né? Mais ou menos esse começo do dia aí vai umas 2 horas. Em prol do que realmente importa para mim, eu vou fazer. Vou ganhar menos dinheiro? Sim, porque eu poderia colocar mais uma mentoria, poderia atender mais uma consultoria, poderia ter uma agenda mais cheia. Mas o que importa? Eu tenho essa clareza. Na minha vida hoje, eu não troco nem o autocuidado, nem minha família, nem Deus. Então, essas 3 coisas vêm primeiro no meu dia e depois no meu trabalho. Nossa, muito bom, muito boa reflexão. E teria papo aí para Tem. muitas horas ainda. Eu vou te convidar novamente para você vir aí de novo. Pode, fica à vontade, vou ter prazer em vir. Muito bom, foi ótima a tua presença. Nossa, adorei mesmo, papo incrível, com muitos insights legais, né? Então, te agradecer de coração mesmo a tua presença. Eu que agradeço, desejo sorte, tenho certeza que o Café Hipnótico vai aí levar autoconhecimento para muitas pessoas e que tu cumpra o teu propósito. Legal. Vejo que a tua intenção no coração é boa, isso que é mais importante, sabe? Quando a nossa intenção é boa, todo o resto vai conspirar. Tenho certeza. E tudo acaba se moldando a favor, né? Muito bom. Então tá, gente, finalizamos mais um episódio do Café Hipnótico com essa mentora maravilhosa aqui, inspiradora de mulheres. Então tá, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Até o próximo.